No que diz respeito aos problemas mais recentes da Univale, a instituição cresceu, a FEPEV vinculou, junto com um conjunto de faculdades integradas do litoral catarinense, transformou-se em uma universidade, a Univale, e chegou a ser uma instituição com 37 mil alunos. Hoje está reduzida a 18 mil alunos. Nesse processo, no seu estatuto, na criação da lei pública de Itajaí, que está posto claramente que a fundação pública de natureza privada deve se render aos ditames da lei, face ao princípio da legalidade. Estão amarrados ao poder instituidor por força da lei autorizadora. As fundações públicas de direito privado estão sob o controle do Ministério Público, porém não são plenamente autônomas, não são autônomas e vinculadas ao poder instituidor, que é a Prefeitura Municipal de Itajaí, no caso. Permanece ligado ao poder público, que exerce o poder delegado e, portanto, considerada pública. Se não fosse assim, não lutaríamos para que fosse, para transformar uma lei inócua. Mas a própria lei, que é uma lei ruim, que tem que ser melhorada, estabelece o controle público. O que acontece na Univale envolve uma ilegalidade sistemática. Para começar, ela nunca cumpriu as decisões, seja da Lei de Diretrizes de Base da Educação, que estabelece eleições diretas para reitor, órgãos colegiados democráticos, com participação de estudantes, professores e funcionários, que é algo muito importante. Nós consideramos que é necessário que um poder maior, o Congresso Nacional hoje, um Congresso mais democrático amanhã, deva definir as verbas públicas gerais do orçamento, as regras gerais de investimento para a sociedade. Uma vez feito isto, é necessária autonomia e democracia interna. Incluir professores, estudantes, funcionários na definição do conteúdo do ensino, na autogestão da universidade, que é um processo que deve avançar e que está ligado a um processo de luta pela democratização da sociedade como um todo. E a própria lei brasileira, por mais que a Constituinte de 88 tenha sido sob pressão do governo Sarney, não foi uma Constituinte livre, democrática e soberana como defendemos, se deu sob tutela militar e tudo isso, ainda assim estabelece uma série de leis, entre elas a Lei de Diretrizes de Base da Educação, e foi complementada aqui em Santa Catarina pela Constituinte Estadual, que define em seu artigo 169 a obrigatoriedade da eleição direta no sistema educacional de Santa Catarina, que envolve explicitamente a UDESC e todas as fundações municipais. E nunca houve eleições diretas para reitor, nem aos colegiados democráticos nas instituições. O que por si só já é uma ilegalidade. E sobre isso, nós fomos ao Ministério Público Estadual e fizemos uma série de denúncias. E soubemos, inclusive, que há uma recomendação explícita do Ministério Público de Tubarão, no que diz respeito à Unisul, mas o caso vale para a Univale, no sentido que se cumpra o artigo 169, se faça eleições com órgãos colegiados democráticos, eleições diretas, etc. Outros problemas dizem respeito a uma série de indícios muito fortes de improbidade administrativa. Há o problema das contas CC5, porque, por incrível que pareça, a Univale não se limita a investir em educação. Investe na Bolsa, investe dinheiro no Hemisfério Norte, parece que nas Ilhas Caimã, não temos todos os dados. E cabe isso ao Ministério Público Federal, o Sr. Celso Três, que está investigando essa questão das contas CC5, que segundo a imprensa brasileira, revistas à vez, isto é, que certamente não são revistas revolucionárias, referiram-se à descoberta de cerca de 20 bilhões de dólares desviados de modo ilegal para fora do país, né, envolvendo o nome do senador Jorge Bornhausen. Isso tem que ser investigado. Para concluir, professor Geraldo. Para concluir, há algumas coisas que são essenciais. Nós temos uma lista tão grande de improbidades, salário de um funcionário público, muitas vezes maior que o presidente da República, muitas vezes, né, acompanhadas de mordomias impressionantes, reforma de reitorias, automóvel, segurança, automóvel motorista, o tempo todo, 24 horas. As improbidades são muitas. Mudou-se
o padrão azul do Univale para padrão laranja, pintou-se tudo. Houve uma série de atos sem licitação, inclusive a concessão da TV Univale, que funcionava de modo construtivo, com jornalistas sérios. Algumas estão aqui presentes, foram demitidas para a Rede Globo Televisão, TV Cultura. Tudo as coisas sem licitação, que é o mínimo, como diz o Dr. Led. Mas, para finalizar, é importante colocar algumas questões que nós estamos buscando levar a efeito do ponto de vista jurídico. A primeira delas é que a Univale não presta contas. Recebe verbas públicas da União, do Governo do Estado e do município. E não são subsídios, porque são públicos, são verbas públicas. Fora subsídios, porque eles, para receber dinheiro, são públicos. Para gastar, dizem que são privados e não querem controle de ninguém. Então, eles não prestam contas, nós fomos atrás, eles prestam conta no SICAP. O próprio senhor Aô Stephens, conversamos com ele de manhã, ele disse que não pode abrir essas contas porque elas estão prestadas como se fosse privado. Né? Que é necessário uma representação nossa, o Ministério Público, está sendo encaminhada para que seja aberta conta, mas que é uma portaria. Que é só a existência da portaria é um escândalo, que permite que a Univale e que a Unisul não preste contas públicas, apesar de receber dinheiro público. Apesar de várias formas, inclusive o artigo 170. Então, o Tribunal de Contas é um órgão subordinado à Assembleia Legislativa, ao poder que está convocando essa instituição, essa audiência. Portanto, fica a sugestão, o pedido, a solicitação à Assembleia Legislativa que determine, que busque esclarecimentos, por que essa portaria foi instituída e que ela seja revogada, para que se tenha clareza das contas públicas. Aliás, o reitor assumiu dizendo, falando, né, quem vê o seu caderno, escrito com a sua esfinge, seu rosto, em papel de luxo, mais de 120 páginas do memorial de posse do seu reitor, ele fala em transparência, 1000 vezes, né, em contas públicas, nunca ouvi tanto segredo. Para concluir, uma questão que nós não podemos deixar de colocar, que é a demissão de mais de 1000 trabalhadores, entre professores e funcionários. Quanto a isso, a ADESC estava, enquanto era anteriormente, seção sindical do antes, entrando como sindicato num pedido de uma ação coletiva de reintegração de todos os demitidos, com base na Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, que impede, proíbe a demissão de professores e funcionários sem passar pelos órgãos deliberativos centrais, sem passar pelos órgãos colegiados. Como, infelizmente, por questões cartoriais, de momento, somos uma associação de docentes, não estamos com uma condição de seção sindical, solicitamos, exigimos até, que o sindicato responsável entre com essa ação coletiva, já que está impedindo a nós de entrar de momento. E a última questão diz respeito a uma ação popular, que a ADESC, aí sim, como associação, está entrando para a subscrição de cidadãos de Santa Catarina, especialmente do Vale do Itajaí, no sentido de retornar a Univale como instituição plenamente pública, gratuita, intelectualmente crítica, educacionalmente criadora, aberta ao povo trabalhador e voltada para os interesses nacionais, para os interesses populares, para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento de uma educação realmente a serviço do povo de Santa Catarina. Obrigado, professor Geraldo.